Esta edição do Trabalho Legal é especial sobre os 10 anos do programa contra a exploração da criança e do adolescente, o PETECA. A iniciativa do MPT do Ceará foi modelo para o projeto MPT na Escola. E você vai ver a etapa estadual do prêmio, que faz parte do projeto, e os resultados já alcançados. A sessão solene na Assembleia Legislativa Cearense em homenagem aos 10 anos de projeto. Novos mitos e verdades sobre o trabalho infantil. E a entrevista no estúdio é com o procurador Antônio de Oliveira Lima, idealizador do PETECA. A partir de agora, no Trabalho Legal. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Como falamos no início, essa edição é especial em homenagem a uma iniciativa no Ceará que é precursora do MPT na Escola. O projeto já envolveu mais de 3 milhões de estudantes da rede pública em 10 anos de existência. Somente na etapa estadual desse ano, os alunos participantes escreveram 804 trabalhos artísticos no prêmio que faz parte do projeto. O resultado disso você confere agora. A exploração é uma coisa muito errada, acaba com a infância de toda a criançada. É importante lembrar, na infância ter que estudar, criança trabalhando, isso nunca vai prestar. As vidas inocentes estão um pouco complicadas, a cada 10 crianças 3 estão sendo exploradas. Garotos de 10 anos trabalham para ganhar o pão, menor de 14 estudar e exploração. Não trabalha não, não se vende não, prostituição também é uma exploração. Crianças sendo exploradas para valer, nós não podemos deixar isso acontecer. Esse é o recado do Éden, adolescente da cidade de Crato, interior do Ceará. Sua paixão pelo rap o levou a competir na categoria música da etapa regional da premiação do MPT na escola no estado do Ceará. Primeiramente foi os professores que me inspiraram e o diretor. O diretor me deu um folhetozinho com o que era a exploração do trabalho infantil. Para mim isso não existia, né? Aí eu peguei e fui pesquisar também, aí eu fui compondo. A música foi selecionada e a surpresa foi ainda maior com a notícia de que participaria da premiação na capital cearense. Aqui é a minha primeira vez que eu venho para Fortaleza. Eu já tinha muitos sonhos de vir, eu sempre gostei de compor música. Desde quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos eu comecei a compor música. E sempre foi rap. Rap é minha especialidade, é minha arte. A cada novo ano, o número de trabalhos inscritos em todo o estado aumenta 100% e as expectativas do retorno dos alunos inscritos superam a proposta do projeto, marcado pelas apresentações que emocionam. No semblante de cada criança e cada adolescente, dos técnicos, dos educadores, a gente percebe essa emoção. E a gente se emociona a cada ano quando vê essas apresentações. Mas nada se compara ao momento, nada se compara à hora, nada se compara à emoção que você vê em cada rostinho desse que vem aqui com essa expectativa. Desde o início do projeto PETECA no estado do Ceará, o número de casos de trabalho precoce reduziu em mais de 70%. Em 2008, início do projeto, havia 293 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Mas, segundo pesquisa nacional por amostras de domicílios do IBGE, o número caiu para 85 mil casos de exploração no estado. O estado nordestino virou modelo para todo o país, inspirando a criação do projeto MPT na Escola. A etapa estadual do prêmio MPT na Escola no Ceará, onde ele ainda é conhecido como PETECA, selecionou as melhores criações artísticas de alunos de escolas públicas participantes. O nome dessa aluna de 13 anos, finalista do projeto PETECA na modalidade conto, que é estudante do município de Granja, noroeste cearense, corresponde à sua conquista, Vitória. Foi a autoria minha. O professor, o meu orientador Robson, mandou todo mundo fazer o conto. E ele estava me dando umas dicas, como era o nome dos personagens. Aí eu peguei e fiz. E depois, ela conta tímida, só recebeu a notícia. Depois disso, só me disseram que eu tinha sido uma das 3 melhores. Para a história do conto, ela trouxe a triste realidade do trabalho infantil. Inspirei nas crianças que sofrem, que é trabalho escravo, né? São sendo exploradas. Mas buscou na fantasia de menina, inspirada nos contos de fada, a personagem principal com a força e o poder para garantir um dos direitos fundamentais de toda criança. A princesa que ajudou todas as crianças a se libertarem.
E por isso que o nome da princesa era Liberdade. Liberdade foi também ingrediente que essa outra estudante de 14 anos do município de Viçosa, do Ceará, noroeste cearense, usou para levar sua poesia para a disputa. O incentivo da família e da escola a levaram à final. Eu me identifico com poesia. Aí eu fui fazendo e foi saindo uma coisa legal e interessante. Aí eu passei para o professor, a professora me deu alguma orientação. Eu vou pegando mais incentivo e a escola também apoia, meus amigos, minha família. Aí a gente vai querendo mais, alcançar mais coisas. Alcançar um sonho é o que Maria Gislane descobriu com seu talento. Eu acho que a pessoa tem que acreditar nos seus sonhos e ser confiante naquilo que sabe fazer. Acreditar que tu pode chegar lá. Por exemplo, eu nunca pensava que eu estaria aqui. Hoje estou, acreditei e, sem dúvidas, o apoio de todo mundo. Vai lá, faz, tu sabe. É muito importante acreditar naquilo que pode ser alcançado, porque sonho é alcançado. É só colocar fé e ação. A Assembleia Legislativa do Ceará teve uma sessão solene para homenagear os 10 anos do Projeto Peteca com a participação de várias autoridades. Dos 8 aos 14 anos, Felipe foi vítima de trabalho infantil. Passou boa parte da infância como ajudante numa barraca de praia em Fortaleza, no Ceará. Até que um dia ele despertou e percebeu que aquela rotina era incompatível com a vida de uma criança. O engajamento na causa fez o adolescente ser um dos homenageados na sessão solene de 10 anos do Peteca, na Assembleia Legislativa do Ceará. Ele e mais 16 pessoas receberam o reconhecimento por atuarem na erradicação do trabalho infantil junto ao Ministério Público do Trabalho. Conheci o Dr. Antônio, conheci o Projeto Peteca e falei na escola, conheci o Projeto Peteca na escola e fui conversar com o Dr. Antônio que os adolescentes e as crianças tinham que participar desse processo, porque tinha cantos em que as políticas públicas não chegavam, então as crianças e adolescentes seriam um meio para essa erradicação do trabalho infantil. A homenagem foi iniciativa da deputada cearense Raquel Marques, que presidiu a sessão ao lado do também deputado Renato Roseno, que enfatizou a importância do Peteca como protetor da vida. 92% dos meninos e meninas que tinham sido assassinados no ano de 2016 tinham tido alguma experiência no trabalho precário. Carregava água, era flanelinha, fazia pequenos bicos no comércio. Então vejam a relação entre o trabalho precoce e a vulnerabilidade a situações de violência. Quanto maior a vulnerabilidade, maior será, portanto, a infância e a adolescência violentada. Daí a necessidade de termos políticas para adolescentes. Então, essa talvez seja um dos nossos maiores desafios. Durante a solenidade, também foram homenageados procuradores do Ministério Público do Trabalho. Ele articula políticas públicas, ele busca parcerias para essa política. E a política aqui que nós temos é uma política de prevenção e erradicação do trabalho infantil, buscando atacar principalmente a questão dos aspectos culturais, que é um dos fatores fortes do trabalho infantil, mas além de combater os fatores culturais, o Peteca vem trabalhando a questão do fortalecimento da rede de proteção, envolvendo outros atores, para além da escola, para além dos educadores, que são os profissionais da assistência social, que são os profissionais do Conselho Tutelar, da saúde, e mais recentemente a questão do protagonismo e participação política e social de crianças e adolescentes nesse processo relacionado aos seus direitos. É claro que crianças e adolescentes beneficiados com o Peteca também estiveram presentes, colorindo o plenário com alegria. Em cada sorriso e aplauso dos pequenos, ecoa a esperança de ver o Peteca completando 20, 30, 40 anos, até a extinção do trabalho infantil. Você sabe com qual idade o adolescente pode trabalhar na condição de aprendiz? Eu acho que é a partir dos 14 anos, como aprendiz. Olha, na minha visão, a idade boa para trabalhar de aprendiz, eu acho que 15 anos seria ótimo. 15 anos. Bom, a Constituição Federal é quem determina no Brasil a idade para o trabalho. E lá está disposto desse modo. O trabalho é proibido no Brasil até os 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. E também é na Constituição que nós temos a proibição de determinadas atividades até os 18 anos. Por que a Constituição fez esse recorte, essa definição? Porque
Até os 18 anos, a criança e o adolescente, eles estão em processo de desenvolvimento, são pessoas em desenvolvimento. Então, todas as características que vão proteger o corpo e a mente dos riscos próprios de qualquer ambiente de trabalho, e alguns muito mais intensos do que outros, eles não estão aperfeiçoados, não estão plenos. Então, é uma forma de proteger a vida, proteger a saúde, proteger a incolumidade física e psicológica das crianças e adolescentes, que determina essa proibição no nosso texto constitucional. Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista no estúdio com o procurador Antônio de Oliveira Lima, idealizador do projeto Peteca, de combate à exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Voltamos em 1 minuto. Você acha que uma criança que trabalha tem mais riscos que um adulto? Sim, porque já está difícil, né, a nossa vida. Se a gente colocar nossas crianças para trabalhar e não colocar elas para estudar, como será o futuro delas lá na frente, né? Sim, criança tem que estar na escola. O governo precisa de escola para criança. Criança na escola é o futuro deles. A criança e o adolescente estão muito mais expostos aos riscos que os ambientes de trabalho trazem. Nós podemos citar vários exemplos desses riscos que estão mais potenciais para a criança e o adolescente. Por exemplo, agentes químicos que possam interferir na capacidade pulmonar da criança ou que possam ferir a sua pele. São todos organismos que estão em desenvolvimento, não estão preparados para receber esses riscos. Então, uma criança em contato com um agrotóxico sofre muito mais do que um adulto. O agrotóxico já é tóxico para um adulto, é muito mais tóxico para uma criança ou um adolescente. Do mesmo modo, uma criança ou um adolescente, eles estão mais sujeitos a acidentes com máquinas do que os adultos, porque eles não têm a visão periférica completa, ou seja, ela ainda está em formação. Eles não conseguem ter a mesma percepção do todo que um adulto, em tese, já possui. Então, é por isso que crianças e adolescentes que trabalham muitas vezes se machucam, muitas vezes seriamente, muitas vezes com mutilações e até mesmo, infelizmente, a morte. O projeto Peteca foi criado pelo Ministério Público do Trabalho para combater a exploração do trabalho de crianças e adolescentes e tem mais de uma década de história. Em média, ele atende cerca de 350 mil estudantes por ano no país. Vamos conhecer um pouco dessa história. O Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, mais conhecido como Peteca, foi criado em 2008, no Ceará. O nome Peteca surgiu da união do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo, capacitar professores no estado para abordar o tema trabalho infantil nas salas de aula, como forma de sensibilizar alunos e familiares sobre os prejuízos desse tipo de prática. Em 2009, a experiência ganhou território nacional e virou o MPT na escola. Ao longo dos 10 anos, o programa envolveu diretamente cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes, uma média de 350 mil por ano. No ano passado, o MPT na escola alcançou a marca de 462.771 estudantes e 24.801 professores capacitados nos 241 municípios, onde 2.719 escolas participaram do projeto. E a gente continua falando sobre o programa contra a exploração do trabalho da criança e do adolescente, o Peteca. O procurador Antônio de Oliveira Lima, que idealizou o projeto e já foi vítima de trabalho infantil, bateu um papo com a nossa equipe. Vamos conferir.
No ano em que completa uma década, o Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente recebeu o primeiro lugar no prêmio CNMP, entre centenas de boas iniciativas realizadas em todo o país na categoria Indução de Políticas Públicas. Ao meu lado, o Procurador do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima, também conhecido como Doutor Peteca no país inteiro. Doutor Antônio, qual foi a inspiração para criar esse programa em 2008? Olha, naquele ano nós fizemos uma campanha nacional chamada Educação Resposta Certa contra o Trabalho Infantil, por ocasião do dia 12 de junho, que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. O que observamos é que os educadores não estavam muito envolvidos com a temática e que havia, nos dados do IBGE, um percentual em torno de 80% das crianças que trabalham na escola, com evasão escolar 3 vezes maior. Então, nós percebemos que era necessário envolver os educadores na luta contra o trabalho infantil, porque eles convivem 5 dias por semana, 200 dias letivos por ano, com 80% das crianças que trabalham. Agora, era um desafio muito grande. O problema havia, na época, eram quantas crianças e adolescentes em situação de trabalho no Ceará? 293 mil. Isso entre 2007, 2008, 2009, esses números não reduziram, ficaram estacionados nesse patamar, entre 293 e 294 mil. Quer dizer, um universo muito grande. E qual foi o primeiro passo para começar a mobilizar esses educadores? Como começou o programa efetivamente, na prática? Então, logo após a campanha do 12 de junho, nós fizemos uma audiência pública e convocamos os secretários municipais de educação para apresentar uma proposta de ação continuada. Um trabalho feito apenas uma vez por ano, no dia 12 de junho, não é suficiente para conscientizar a sociedade. Era necessário multiplicar o número de pessoas que estavam conscientes sobre o problema e que estavam dispostas a lutar. Então, a audiência pública foi para apresentar a proposta do Peteca para os secretários municipais de educação, tendo em vista a necessidade dessa parceria das secretarias, para que depois, junto com os educadores, os técnicos das secretarias, os educadores e as escolas, pudéssemos multiplicar essa ação no âmbito dos seus municípios. Doutor Antônio, o senhor não fala tanto a respeito disso, mas em que medida a sua história de vida, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua infância, sobre a sua história, para a gente conhecer um pouco desse outro lado, o Antônio que não é procurador do trabalho, antes de se tornar procurador. Como é que foi sua infância no município de Morada Nova? No município de Morada Nova, eu fiquei ali só até aos 7 anos e logo em seguida fui morar no município de Redenção. Redenção que tem um histórico, né, do primeiro município que libertou os escravos no Brasil e tudo, mas ali eu comecei a trabalhar já com os 8 anos. Isso eu trabalhava no contraturno, estudava pela manhã e trabalhava à tarde. Mais tarde, quando eu já tinha 12, 13 anos, que passei a estudar à tarde, aí eu comecei a trabalhar pela manhã. Então, o senhor trabalhava em que atividade? Agricultura. Na agricultura com o meu pai e meus irmãos, agricultura familiar. Era no plantio de mandioca, de feijão, de arroz, agricultura de subsistência. E o senhor passava quanto tempo trabalhando por dia, mais ou menos? Uma média de 4 a 5 horas, que era do horário contrário ao da escola, né, o contraturno. Eu comecei a estudar pela manhã, então eu trabalhava à tarde, geralmente de 1 hora até às 16, 17 horas, era o horário de trabalho. Em algum momento o senhor pensou em deixar a sala de aula, de desistir dos estudos? Teve algum fator na sua vida que o senhor, por pouco, deixa de frequentar a escola? Não porque eu quisesse, na verdade eu gostava de estudar, mas em 1983 era um ano, já uma sequência de anos de seca e se anunciava como mais um ano de seca, e aí meu pai estava sem dinheiro para comprar o material escolar. E aí ele disse, olha, esse ano vocês não vão estudar, o ano está difícil, eu estou sem dinheiro, então a gente vai trabalhar e aí no próximo ano vocês voltam a estudar. Mas aí a professora, no primeiro dia eu não fui para a aula, no segundo dia ela passou lá em casa, conversou com meu pai, querendo entender porque que eu não tinha ido para a aula, ele explicou a situação e ela o convenceu a comprar o material escolar fiado lá na mercearia para que voltássemos a estudar. E no dia seguinte, no terceiro dia, a gente já voltou a estudar.
Qual era o nome dessa professora? Marlineide, ela era minha professora orientadora do 5º ano do ensino fundamental, hoje seria o 4º ano. Então ela foi determinante. O 6º ano, aliás. Foi absolutamente determinante na sua vida. Sim, ela foi determinante na minha vida e eu vejo depois que muitos professores o são no dia a dia das crianças e adolescentes, sempre que vão buscar lá incentivar, apoiar, porque há sempre algumas dificuldades que as famílias enfrentam. E é necessário que, nessa hora, tenha aí uma rede de proteção. Tem o Conselho Tutelar, que na época não existia. Nós tínhamos, naquela época, só a professora mesmo, né? Mas hoje a gente já tem o Conselho Tutelar, tem os profissionais da assistência social, do CRAS, do CREAS, tem o serviço de convivência, tem algumas políticas públicas que na época a gente não tinha. Nós vemos que aqui houve, inclusive, no Ceará, uma pesquisa recente, um levantamento realizado em 59 municípios, que apontou justamente o trabalho doméstico como o segundo a segunda atividade que concentra maior registro, né? Maior volume de registros de trabalho infantil. E é um trabalho, qual é a dificuldade, por exemplo, de se investigar esse tipo? Porque ele acontece no interior dos lares. Então, como quebrar essa barreira? O que tem sido feito nesse sentido para tirar essas pessoas, essas crianças e adolescentes da situação de exploração? A gente costuma dizer que não podemos entrar nas residências, mas podemos entrar nas consciências. E então, o que a gente tem buscado fazer para combater o trabalho infantil doméstico é esse empoderamento de crianças e adolescentes, de mostrar para ela a questão dos direitos e ela perceber que está tendo os direitos violados, porque muitas já começaram desde cedo nessa vida e acham até que é normal. Ela não acha isso uma exploração porque já aconteceu isso com a mãe dela, com os irmãos, e ela acha isso normal. Por isso que é importante trabalhar a conscientização das próprias crianças, que elas relatam, por exemplo, se você for em escolas em que tem adolescentes na educação de jovens e adultos, no EJA, você vai ver que muitas delas estão no trabalho doméstico. E aí nós estamos falando de uma das piores formas de trabalho infantil, em que a questão da exploração, do abuso sexual é uma das marcas fortes. A questão do assédio moral é muito presente, além dos riscos de acidentes próprios do tipo de atividade. Tanto é que é uma das piores formas de trabalho infantil, está na relação, né? Na lista TIP. Isso, e é importante destacar esse fato, porque muitas vezes a sociedade não tem conhecimento disso e acredita, por exemplo, de que é permitido o trabalho de adolescentes entre 16 e 18 anos, que em atividades normais, comuns, não prejudiciais, são permitidas. Entretanto, essa atividade, por estar entre as piores formas, qualquer dessas atividades das piores formas não é permitido nem mesmo para adolescentes entre 16 e 18 anos. Doutor Antônio, nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa e voltamos logo mais. Vamos conversar um pouco mais a respeito de trabalho infantil e dessas estratégias para combater esse tipo de prática. Você acha que criança deve trabalhar? Não, criança não. Criança tem que brincar, estudar, trabalhar não. Criança não, mas adolescente acredito que sim. Na minha opinião, crianças não devem nunca trabalhar. Como a gente está abordando a questão dos riscos, as crianças, elas podem sofrer acidentes gravíssimos. Estão sujeitas a adoecimentos que vão se mostrar crônicos e ainda estão sujeitas a riscos psicológicos que são imensuráveis. Quando falamos em crianças, estamos falando em pessoas que merecem proteção integral e absoluta de toda a sociedade. Quando colocamos essa criança em situação de trabalho, nós estamos tirando ela desse cerco de proteção. Estamos colocando ela em uma exposição a riscos e não podemos garantir que ela vai sair incólume dessa exposição. Então, crianças devem estudar, crianças devem brincar, crianças devem ser crianças, devem viver a infância. E não faz parte da vivência da infância o trabalho. Resguardar, garantir o direito de crianças e adolescentes é o foco do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, PETECA, que completa agora em 2018 10 anos de existência. Eu volto a conversar com o procurador que idealizou esse programa, Antônio de Oliveira Lima. Houve uma redução muito expressiva aqui no Ceará
de 70% dos casos de trabalho infantil. No início da entrevista nós falamos que em 2008 eram quantos mesmo? 293 mil. 293 mil, hoje são em média 85 mil, o que representa essa redução de 70%. É algo a se comemorar, mas existe um desafio muito grande também para que essas crianças, essas 85 mil crianças, também sejam retiradas da situação de exploração. No ano de 2009, o Peteca passou a ser nacional, né? Virou o MPT na escola. E como é que isso se deu na prática, doutor Antônio? Quando nós iniciamos o projeto e já nos primeiros 100 dias, o programa Trabalho Legal produziu uma matéria já sobre o tema. E aí foi na reunião nacional da Cor de Infância apresentado o projeto. E propusemos que essa experiência do Ceará fosse estendida em nível nacional e propusemos o projeto MPT na Escola com esse objetivo. O projeto MPT na Escola pega toda a metodologia do Peteca, os conteúdos, então nós elaboramos um cartilha e um manual com orientações pedagógicas e foram produzidos 300 mil exemplares desse material para distribuir em todos os estados. E já em junho de 2009 foi lançado o projeto nacional por ocasião do dia 12 de junho. A partir do ano 2010 ele começa a ser executado em alguns estados. A meta inicial proposta pela coordenadoria foi desenvolver o projeto em 4 municípios por unidade da federação. Quando chegou em 2013, o Estado de Minas Gerais, a doutora Elaine, propôs ampliar a participação do Estado, para além daqueles municípios, daqueles 4 municípios, ter uma participação mais ampla como no Ceará. Então, foram realizadas algumas audiências públicas, 7 audiências públicas no interior, e houve uma adesão de 42 municípios no Estado de Minas Gerais. A partir de 2014, essa experiência de expandir o projeto foi levada a outros estados e a gente chegou a 16 estados. Qual é o desafio que o senhor considera que é comum? O senhor viaja o país inteiro, né, já mobilizou essa ação, essa iniciativa em diferentes estados do país. O que o senhor vê e pode apontar de desafio incomum em relação ao combate ao trabalho infantil? O que existe em comum no Ceará, com o sul do país? Eu creio que os aspectos culturais são comuns em todo o país, mas eles são mais fortes na região sul e mais fortes também no sudeste. A estatística aponta que cerca de 90% dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas porque praticaram algum ato infracional, eles vieram do trabalho infantil. Também em torno de 90% dos adolescentes que são vítimas da violência, que são assassinados, também aqueles que praticaram o próprio ato, que acontece muitas vezes, também vem dessa experiência do trabalho infantil. A que se deve esse aspecto cultural mais forte nas regiões sul e sudeste do país? A questão dos imigrantes que ingressaram aqui no nosso país com esse intuito de trabalhar, tem esse aspecto histórico, doutor? Sim, esse é um dos fatores apontados, um dos motivos apontados para uma mais forte barreira cultural na região. Os imigrantes alemães, italianos, trabalhando muito na questão da agricultura com a família, considera muitas vezes o trabalho como uma forma de educar. A questão de trabalhar a sociedade, conscientizá-la no sentido de ver o trabalho infantil como uma violação de direito e perceber que essa violação de direito está associada a outras violações é um dos fatores que a gente precisa avançar ainda. Os adolescentes que de repente estão nos assistindo em casa e que quiserem participar, ficaram entusiasmados, né, e querem participar, querem exercer o seu direito como cidadãos, como é que eles podem fazer para ingressar nesses comitês? É possível? Sim, é possível e nós, através do e-mail do comitê, o conapet@gmail.com, a gente recebe aí os contatos, tem municípios que têm buscado, né, organizar os seus comitês municipais, então nós temos buscado dar esse apoio, inclusive por videoconferência, temos feito as capacitações dos adolescentes, as oficinas. Estamos terminando assim para cima, com esperança, né? Então que o senhor deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo. Então, são muitas questões que a gente traz nessa caminhada de 10 anos. Então, o que nós precisamos hoje é engajar todos na luta contra o trabalho infantil.
certo? Nós temos esses atores da rede de proteção, nós temos adolescentes. Mas precisamos, por exemplo, envolver universitários, envolver até os alunos do ensino médio, porque nós temos trabalhado o projeto basicamente no ensino fundamental, e, claro, envolver todas as entidades da sociedade civil, os órgãos do poder público. Então, todos junto contra o trabalho infantil. Chega de trabalho infantil, essa é a mensagem que nós trazemos para envolver toda a sociedade e, de fato, acabar com o trabalho infantil, não só com o trabalho infantil, mas todas as violações de direito da criança e do adolescente. Porque se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo. Então é com esse chamamento que nós encerramos a entrevista com o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Antônio de Oliveira Lima. Muitíssimo obrigada pela sua fala tão inspiradora e tomara que ela inspire muitos e muitos por esse Brasil afora. Obrigada. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa e antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Para ficar por dentro das ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!